Olá! Hoje no nosso programa Tá Lá na Panela nós vamos fazer um risoto de mandioquinha com calabresa e muita cebolinha. Isso mesmo, é um risoto com um apelo bem brasileiro, com ingredientes tradicionais da nossa cozinha. E o risoto, ele é de origem italiana, então nós vamos fazer aí uma combinação de comida italiana com comida brasileira. O risoto é um prato para ser comido num clima mais frio, num clima mais ameno. E agora que já está começando o nosso outono, né? Já dá para pensar em fazer um risoto aí para o jantar. Hoje, aqui nós temos os ingredientes. A base do nosso risoto é a carne da calabresa picadinha em cubos, a mandioquinha também. Essa mandioquinha aqui, ela foi pré-cozida, ela tá al dente. Aqui eu tenho cebolinha, queijo parmesão, manteiga, tudo isso daqui vai no risoto. E para dar um toque bem brasileiro, eu tenho um pouco de leite de coco. E aqui eu tenho o nosso creme de leite, que vai dar uma liga legal aí no nosso risoto. O arroz é esse daqui, é o arroz próprio para risoto, é um arroz arbóreo. Tá vendo? Ele é bojudinho, ele é um arroz que ele não é fininho, igual aquele arroz que nós estamos acostumados a usar no dia a dia. Ele é um arroz bojudinho. Por quê? Porque a tendência dele é fazer uma papa. A origem do risoto, ela é em torno de uma sopa seca, na verdade. Então, o que seria o risoto? Seria uma sopa seca, é uma sopa sem caldo. Então, o risoto ele precisa ficar realmente bem cremoso mesmo, com um caldo grosso. Para quê? Para você ilustrar exatamente essa proposta de ser uma sopa seca na língua italiana, certo? Então, aqui está o nosso arroz, que nós vamos cozinhar num caldo, que na verdade é a parte mais importante do risoto, é esse caldo aqui. É um caldo que eu preparei com base de carne. Por quê? Nosso ingrediente é a calabresa. Então esse caldo é a alma do prato. Sem ele, o arroz fica sem sabor nenhum. Então é importante preparar esse caldo. O que eu coloquei nesse caldo? Eu coloquei legumes, coloquei alho poró, coloquei cebola, coloquei cenoura, coloquei algumas ervas que eu gosto particularmente, a mais, né? Um orégano, coloquei salsa, pimenta do reino, enfim, eu fiz um caldo bem grosso de legumes e eu coloquei carnes, partes de carnes. Então, como eu havia limpado uma peça de carne, eu peguei todas as rebarbinhas daquela peça, eu passei no azeite, quando ela estava bem torradinha, eu coloquei no meu caldo. Então, eu fiz um caldo aí de legumes com um pouquinho de carne. O caldo de carne verdadeira, ele não é feito dessa forma, ele já tem um outro processo aí que você usa ossos também, que você acaba tostando no forno, é uma outra situação. Mas hoje, como é um risoto um pouco leve, ele não tem tanta gordura assim, é só mais a parte da carne, a calabresa, então eu vou usar um caldo normal aqui, que não tem muita ciência para fazer. É mais ferver, ele ficou fervendo mais ou menos umas 2 horas antes de preparar. Mas quem quer fazer risoto tem que usar caldo bacana, caldo gostoso, feito com carinho. Não precisa fazer tudo no mesmo dia, você pode fazer o caldo, guardar na sua geladeira, aí depois de uma semana, se você tiver vontade de fazer o risoto, aí você já tem o caldo pronto. Inclusive esse caldo dá para fazer qualquer prato, não é só o risoto não, eu posso fazer uma sopa, eu posso cozinhar arroz, feijão, tudo com esse caldo aqui, tá certo? Então, enquanto faço o risoto, esse caldo vai ficar aquecendo. Eu vou colocar aqui no fogão. Ele vai ficar aquecendo. E aqui, direto na panela, eu vou aquecer essa panela, tá? Então ela está aquecendo. Eu vou colocar aqui, ó, um pouco da minha manteiga. Aqui tem mais ou menos uns 100 gramas de manteiga. E a manteiga você usa do começo ao fim, porque é ela que vai dar brilho nesse seu risoto aqui. Aí, derretendo essa manteiga, eu vou acrescentar o arroz. Manteiga derretida, eu acrescento aqui, tem 1 xícara de arroz mais ou menos. 1 xícara de arroz cresce bastante. Dá aí para umas 4 pessoas comerem muito bem esse risoto. Olha aqui eu tô misturando a minha manteiga com o meu arroz. Ó, aqui o meu arroz, ele tá sendo levemente refogado naquela manteiga que eu coloquei. Nesse momento, eu já posso colocar o vinho. Aqui eu tenho mais ou menos uns 120 ml de vinho. O vinho tem que ser branco e seco. Vinho doce não funciona com comida. Tem que ser vinho seco e de preferência branco, que ele dá uma nota importante para o sabor do risoto. Risoto sem vinho não fica a mesma coisa.
Aqui ele vai evaporar o álcool, então você não precisa se preocupar também, né? E aqui sem parar de mexer sempre. Tem que ficar mexendo, mexendo, mexendo até o final da produção. Eu vou colocar já a minha calabresa logo no começo. Pra quê? Pra ela cozinhar bem e pro arroz ficar com bastante gosto de calabresa. E assim ela fica também bem maciazinha, né? Eu tirei aquela casquinha da calabresa pra ela não agredir muito com relação à textura, que é em pedacinhos todos iguais. Aqui quando o álcool evaporar de fato, eu já vou começar com o meu caldo. O segredo do risoto é paciência, então concha a concha nós vamos acrescentando o caldo nesse arroz. O arroz vai absorvendo o caldo como se ele fosse uma bucha mesmo. E aí, quando o arroz estiver cozido, o risoto está pronto. Aí nós vamos dar o acabamento com creme de leite, com os queijos. Esse risoto aqui é um risoto diferente, porque ele é inusitado com relação aos ingredientes, né? Que é a mandioquinha e a calabresa. E o leite de coco também, fica bem gostoso. Pronto. Aqui, ó, o meu vinho já evaporou consideravelmente. Então, eu vou começar aqui com meu trabalho de paciência, que é concha a concha. Todo mundo me pergunta como faz risoto. Ai, me ensina a fazer risoto, como é que faz risoto? É assim. Ó, coloquei 2 conchas, deixo o meu caldo lá aquecido e eu vou mexendo aqui. É desse jeito. E eu vou mexendo, e esse arroz vai crescendo, ele vai crescendo. Olha, aqui, aquelas nossas 2 conchas de caldo já estão secando. Aí eu venho aqui de novo e entro com mais 2 conchas de caldo. Aí de conchinha em conchinha, nós vamos aí chegando no resultado. Então ele tá bem cru ainda, viu? Aqui nosso arroz, ó, ele tá cru, ele não tá nem transparente ainda. Então tem que ter... Risoto é paciência e carinho. Mas sai... assim, é um prato que geralmente todo mundo gosta. Ainda mais num friozinho, nesse clima mais ameno agora. Fica bem interessante risoto. E dá pra fazer de qualquer coisa, não precisa fazer só essa receita aqui. Dá pra fazer de camarão, dá pra fazer de palmito, dá pra fazer só de tomate com manjericão e alguns queijos. E tem os risotos tradicionais, né, de aspargo. E sempre mexendo. Nesse momento, eu vou colocar a parte branca da cebolinha, porque eu quero acentuar bem esse sabor aqui da cebolinha. Então... Agora eu vou colocar a minha mandioquinha para ela ficar macia, porque ela tá al dente e não fica gostoso, tem que ficar bem maciazinha. Então ela já vai cozinhar também no próprio caldo do nosso risoto. Olha só que risoto mais bonito que tá ficando. Colorido. Esse caldo, ele já levou um pouco de sal, mas lá no final nós vamos corrigir o sal desse risoto. Por conta também da calabresa, então tem que tomar cuidado com o sal aqui. Eu já coloquei o caldo todo, nosso arroz já tá bem transformado aqui, olha. A mandioquinha ainda tá aparecendo, a ideia é essa. E aqui aos poucos o caldo vai secando e vai dando aquele ponto cremoso do risoto, ó, pode ver pelas bolinhas. Eu vou entrar aqui com o leite de coco, que ele também vai me ajudar aqui nessa cremosidade do risoto, vai ficar bem interessante. E aqui tem que ir mexendo sempre para não grudar no fundo. Não precisa ficar mexendo desesperadamente, mas vamos mexendo bastante para secar esse caldo todo aqui. Pode buscar aí o ponto tradicional dele. Tem gente que gosta dele com bastante caldo. No caso, bastante molho mesmo. Aqui eu vou entrar com um pouco do creme de leite.
Vou deixar um pouquinho aqui pro finalzinho. E vamos mexendo aí nosso risoto. Aqui é igual fazer um arroz doce, não pode parar de mexer nesse momento. Colocou o creme de leite, tem que mexer. Não tem jeito. Ó, a mandioquinha tá aparecendo. Junto com a calabresa. E aqui até tem que ficar mexendo. Bem, aqui que ele já tá secando, nós vamos continuar com os nossos temperos. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar uma pitadinha de sal para dar uma corrigida nesse sal aqui. Vou colocar um toque de ervas finas, porque a nossa base aqui é a cebolinha, né? Mas a erva vai ajudar aqui a criar um creme mais aromático. Vamos misturar bem. E risoto tem que fazer e comer, não dá pra esperar muito tempo não, porque senão ele fica muito denso. Quanto mais ele vai esfriando, mais pegajoso ele fica. Então aí não é legal, né? Aqui eu vou colocar o restante do creme de leite, para garantir aí um brilhozinho final. Aqui também tem um pouco da manteiga. E nós vamos dar um acabamento para ele ficar brilhoso. Aqui eu tenho bastante cebolinha. Aqui para finalizar, vou colocar um punhadinho. Aqui é mais a gosto do freguês. É para dar só um toque de queijo. Aqui eu tenho um parmesão ralado grosso. Pronto. Aqui ele já tá no ponto que eu gosto. Ele não tá muito seco, mas também não tá aquele caldo, ele tá cremoso. Ó, tá aparecendo o fundo da panela, ó. Aqui nós vamos desligar para nós montarmos o nosso prato. Prontinho. Aqui eu tenho um prato um pouco diferente para servir o risoto, mas aí você pode usar criatividade, servir do jeito que você quiser, numa cumbuquinha, num prato fundo, é interessante. Eu vou colocar só um fio de azeite aqui para fazer uma graça no prato. E eu vou colocar aqui uma porção do nosso risoto. E aqui a gente entra com a cebolinha. Um toquezinho de queijo bem generoso para dar graça aí pro nosso risoto. Bem, eu espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje, do nosso risoto de calabresa com mandioquinha. Qualquer dúvida, nos mande um e-mail no talanapanela@tvindaiá.com.br e querendo mandar críticas, sugestões ou participar de algum debate, escreva no nosso blog Tá Lá na Panela. Muito obrigada e até a próxima!